Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a coluna do Fernando Schuller aqui no Estadão, em que ele critica o próprio Estadão. Lembra que ontem teve uma coluna do Estadão que falava sobre o absurdo que é o caso do Tagliaferro e não sei o que lá, e que em alguns outros jornais, algumas outras colunas, tem havido aquela ideia de que não, o STF foi longe demais, agora está na hora de voltar à normalidade institucional, né? Ok, né? O Xandão teve que defender a democracia e agora tem que estar na hora de voltar para a normalidade institucional. E o que ele coloca aqui é uma coisa meio óbvia, isso não vai acontecer, né? Não vai acontecer porque no momento que você quebrou a Constituição, você já não tem mais uma democracia. Nós já não vivemos mais uma democracia no Brasil, infelizmente, devido a ela ter sido destruída pelo Alexandre de Moraes e com um grande aplauso do pessoal da mídia, do pessoal da esquerda, que estava vendo que estava perdendo a eleição, que estava perdendo corações e mentes das pessoas aqui no Brasil, acharam lindo. Não, usa força, Xandão, usa força para fazer essa população de merda voltar a gostar da gente. Eles têm que voltar a gostar do PSDB na base da porrada. Vai lá, Xandão, bate no Bolsonaro, Xandão. E o que ele está mostrando aqui é o óbvio, aquilo que eu já falei para vocês desde o início. O que está acontecendo é não estamos mais numa democracia. Essa notícia foi sugerida por Fumei o Jornal e Trago Boas Notícias, Feliz é Aquele que Não é Triste e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, a pergunta que o Fernando Schuller faz aqui, e que é muito relevante, é o seguinte: então a ideia é que agora é a hora de se retomar o Estado de Direito. Que história é essa? Em que momento o STF esteve autorizado a acabar com o Estado Democrático de Direito para suspender o bolsonarismo, para proibir o bolsonarismo? As pessoas não falam isso, mas quando elas querem dizer que o Xandão estava defendendo a democracia, elas querem dizer que, no entendimento delas, o Bolsonaro era uma ameaça à democracia, sendo que o Bolsonaro nunca fez nada contra a democracia, nunca ameaçou a democracia em momento algum, perdeu a eleição, iniciou a transição uma semana depois, entregou os cargos todos dos ministros militares antes de sair lá para os Estados Unidos, ou seja, não tinha nenhuma ameaça à democracia em momento algum do governo Bolsonaro, não desrespeitou uma única decisão do STF, mas na cabeça desse pessoal era uma ameaça. Por que ele é uma ameaça? Porque o povo brasileiro gosta dele. Ou seja, a democracia desse pessoal é o seguinte, é a democracia legal quando o pessoal gosta da esquerda. Se o pessoal não gosta mais da esquerda, aí não é democracia, aí é nazismo, fascismo, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí eles se autorizaram, o Alexandre de Moraes se autorizou a quebrar a democracia. Eu já falei isso outras vezes aqui, repito mais uma vez. Eu não estou inventando essa história, isso não é coisa da minha cabeça não, tá? Eu estudei direito, por mais que eu não tenha advogado por muito tempo, advoguei durante algum tempo, né? Tirei minha carteirinha da OAB, advoguei durante um tempo, mas dá muito pouco dinheiro a advocacia, tá? A menos que você tenha muitos contatos aí, dá muito pouco dinheiro. Então, não seguir por esse caminho. Mas a verdade é a seguinte, eu lembro da época que eu estudei direito de verdade. E a verdade é a seguinte, já tem esse padrão de que o cara que se diz o defensor da democracia é, por definição, um ditador, cara. É lógico, porque a democracia não depende de uma pessoa. Se você está dizendo que a democracia depende de uma pessoa, essa pessoa é um ditador, é lógico, ela tá se colocando acima das leis para consertar a democracia. O que é isso? É uma ditadura, meu amigo. Pronto, acabou, não tem mais o que dizer. É exatamente o que a gente está vivendo agora. É exatamente o que a gente viveu em 64. Os milicos também queriam proteger a democracia brasileira. Quem não lembra do editorial da Rede Globo lá em 64 dizendo que não, que a democracia foi salva, os militares estão salvando a democracia e não sei o que lá. É a mesma história, a mesma lógica. O cara que se diz que vamos salvar a democracia, que na verdade está criando uma ditadura, o que a gente está vendo aqui agora, né? Aqui, ó, a ideia de que agora é a hora de retomar o Estado de Direito é absurda. Por quê? Porque sempre foi a hora de retomar o Estado de Direito. Não existe esse negócio, ninguém deu autorização para o Alexandre de Moraes para romper a Constituição. E, no entanto, ela foi rompida, como eu falei para vocês. O AI-1 dessa ditadura foi justamente a instauração do inquérito das fake news. Foi o primeiro momento em que o STF abertamente foi contra a Constituição. Existem várias críticas ao STF, eu mesmo já fiz muitas delas aqui. Eu acho que o STF está se intrometendo na hora de legislar. Desde 2013, com o negócio da situação do reconhecimento de casamento de pessoas do mesmo sexo, o STF tem saído da caixinha dele e tem se esforçado para legislar.
Veja, não me entenda mal, eu sou a favor do casamento de pessoas do mesmo sexo, eu acho que não tem problema nenhum isso. Todo mundo tem o direito de se fuder num casamento, então todo mundo pode casar, não tem essa. Eu sou a favor no mérito, mas eu sou contra a forma. A forma como o STF definiu que. Porque na Constituição diz que o casamento é uma união de um homem com uma mulher, e na mesma Constituição diz que todos os direitos do homem são equivalentes aos das mulheres, e, portanto, o casamento tem que ser a mesma coisa, casamento do mesmo sexo e coisa e tal, o que tem uma falha lógica nisso daí, porque dizer que os direitos de duas pessoas, de duas classes de pessoas, homens e mulheres, é o mesmo, não quer dizer que homens e mulheres sejam a mesma coisa. Além disso, tem um princípio de hermenêutica constitucional que diz que não podem ter a palavra sobrando na Constituição. Se a Constituição tem uma palavra dizendo alguma coisa, ela tem que ter um significado. Tem que ter uma situação em que aquilo ali faz diferença. Então, quando a Constituição diz que o casamento é uma união de um homem com uma mulher, tem que ter uma coisa aí. Se você diz que é a mesma coisa, então não está sobrando palavras na Constituição. Você concorda comigo? Isso fere a hermenêutica pentadimensional, como foi me ensinado. Me ensinaram isso na universidade. De repente me enganaram, né? Mas me ensinaram isso na universidade, que hermenêutica constitucional, a Constituição não pode ter palavra sobrando. Se tem uma palavra ali, ela tem que ter um significado. E esse é um problema. Assim, de novo, no mérito eu sou a favor, eu acho que tem que ter mesmo. Mas o caminho correto seria o quê? Seria o Congresso aprovar uma PEC alterando a Constituição. Esse seria o caminho correto. O STF decidindo isso na base da canetada é errado. A forma está errado. Mas isso daí, de novo, é um erro? É um erro, mas é uma coisa que ainda é assim, né, você pode entender que os caras deram justificativa e coisa e tal, beleza. Chegou em 2019, com o caso do inquérito das fake news, é uma coisa que não dá para fechar o olho com isso. Não dá para fechar o olho. Primeiro, tá mais do que óbvio que o STF estava se defendendo do fato de que estava sendo acusado. O amigo do meu pai, foi a primeira censura, não foi de internet, não foi de nada, foi da Cruzoé, que é uma revista em tese mais tradicional aqui no Brasil, e justamente porque começou a chegar a Lava Jato no STF. E eu não tenho dúvida nenhuma que tem muita coisa ali. Esse pessoal todo está metido com Lula, está metido com a esquerda, está metido com essa elite aristocrática socialista que vem desde a Europa, governa aqui o Brasil desde a época da Europa aqui. E com isso tentaram calar a Lava Jato e matar esse movimento anti-PT no Brasil, né? Para mim está muito claro isso. E foi, evidentemente, uma coisa totalmente fora do padrão, totalmente fora da Constituição, criar um inquérito de ofício, designar um juiz diretamente, sem escolha, sem sorteio. Tudo isso foi um absurdo completo. Ainda mais o inquérito, que foi o inquérito das fake news, que não tinha um fato determinado. Qual que é o fato determinado do inquérito das fake news? Não tem nada. Eles saíram, qualquer coisa que o Alexandre de Moraes achava que estava errado, ele botava no inquérito das fake news e processava, e mandava prender, e mandava arrebentar. Enfim, começou ali. E dali pra frente foi só piorando, só piorando. E vai piorar ainda mais daqui pra frente, não tenha dúvida. É o que eu falo pra vocês. No momento que você rompeu com a Constituição, você não tem mais amarras. Qual que é a amarra do Alexandre de Moraes agora? Não tem mais nenhuma. Ele faz o que der na cabeça dele. O caso do Tagliaferro é só mais um caso. Entendeu? Depois que você rompeu o vínculo de você, olha só, foda-se a Constituição. Eu vou fazer o que eu acho que é certo, porque eu tenho que, entre aspas, salvar a, entre aspas, democracia. Então, agora não interessa mais a Constituição. No momento que você rompeu isso, acabou, meu amigo, não tem mais o que fazer. Até então, o STF tinha algumas decisões erradas, algumas decisões que eu criticava e coisa e tal, mas decisão criticável, isso aí é normal, isso aí faz parte do jogo, né? Nesse momento, você está num outro patamar, você está num patamar do foda-se. Vou salvar a democracia no Brasil. A democracia que, né, na cabeça do Alexandre de Moraes era essa, né? Aqui, ó. Li nessa semana, na esteira do caso Tagliaferro, convertido em réu, por denunciar coisas graves como manipulação de relatórios para punir pessoas e perseguições a cidadãos por visões políticas, teríamos nos convertidos em uma república que torna seu próprio sistema de poder imune à investigação e ao controle. E isso teria irritado algumas pessoas. Já havia lido algo nessa linha meses atrás, após o julgamento do Bolsonaro.
Feito o julgamento, a missão salvadora do Supremo basicamente estaria cumprida e seria o caso de agora retomarmos a trilha da Constituição, né? Ou seja, o pessoal achava, e pode ter certeza que muita gente queria isso, tá? É o que eu falo para vocês, não foi à toa que essa coisa foi tão longe, né? Porque muita gente quer tirar o Bolsonaro da política brasileira. Por quê? Porque o Bolsonaro é o cara que mostrou algo diferente na política brasileira. Foi o cara que deu voz à população brasileira que não se sente representada pelo PT, pela esquerda, pelo Gilmar Mendes, pelo Barroso. A civilidade do Barroso irrita parte dos brasileiros e faz sentido isso, né? Realmente, porque o que ele quer de civilidade é obediência ao que ele pensa, não é realmente civilidade no termo de boas maneiras e coisa e tal. Essa coisa só foi tão longe porque muita gente queria o Bolsonaro fora da política brasileira. E o que vão conseguir com isso vai ser mais força para o Bolsonaro, evidentemente, né? Então aqui, ó, agora a missão salvadora do Supremo estaria cumprida e agora podemos voltar à trilha da Constituição. E aí o que ele fala, a pergunta é simples aqui. Em que momento alguém autorizou essas autoridades ou nossos tribunais a abandonarem a trilha da lei e da normalidade institucional? Se vocês estão reconhecendo que agora temos que voltar à normalidade, então vocês estão reconhecendo automaticamente que em algum momento do passado essa normalidade foi rompida, correto? Esse foi o problema. No momento que ela foi rompida, isso foi o problema. Não é agora que tem que voltar para isso. Além do que, como diz o pessoal aqui, o STF não deve abrir mão do protagonismo político após o julgamento do Bolsonaro. É óbvio que não. O poder sempre aumenta. Poder vai sempre aumentar, é lógico. O Alexandre de Moraes já está numa situação que ele não tem mais saída, ele não tem como voltar atrás mais. Daqui para frente é só piorar. Até o momento em que surgir uma maneira de anular o Alexandre de Moraes, e até aqui a única pessoa que conseguiu alguma coisa nesse sentido foi o Eduardo Bolsonaro, enquanto não tiver realmente uma oposição a ele, não vai acontecer nada, não vai mudar nada. E o pessoal pode se preparar, porque por enquanto o Alexandre de Moraes está batendo nos bolsonaristas, né? Está batendo no Bolsonaro. Vai lá, Xandão, bate no Bolsonaro, Xandão. Agora o Bolsonaro está preso, 27 anos de cadeia, não sei o que lá, não sei o que lá. Pode se preparar. Depois o Xandão vai bater em você, tá? O Xandão vai começar a expandir isso. Qualquer um que criticar o Xandão vai virar crítica, vai virar alvo dele. O Tagliaferro é um caso clássico. Tagliaferro ajudou o Alexandre de Moraes a botar o dedão na balança na eleição de 2022. Agora o Tagliaferro está sendo acusado aí, já é um réu, já vai para cadeia. Se preparem o pessoal da esquerda, se prepare o pessoal da mídia, que estão achando lindo o Alexandre de Moraes. Não, porque ele está defendendo a democracia, está entre aspas, defensor da, entre aspas, democracia do Brasil. Se preparem, tá? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.